Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Se inscreva nesse canal, dê o seu joinha, compartilhe esse link. A nossa palavra hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes pareceu que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com fim tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociar até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Irmãos, aqui é a parábola das 10 minas, que são distribuídas por vários tipos de pessoas, né? E se nós formos analisar, a palavra mina tem a ver com uma porcentagem bem pequena de um talento, que é um valor correspondente a quase um ano de trabalho. Mas o que a palavra mina nos traz, e a palavra talento nos traz, é que são as bênçãos que Deus nos dá. São dons, são oportunidades, são capacidades que Deus dá a todos os seus servos e aos seus filhos para agir em prol dele, em prol do reino de Deus. Se nós formos analisar, os discípulos achavam que o reino de Deus ia se manifestar naquela época. Então, por causa disso, o Senhor Jesus falou da parábola das minas, né? Que um certo homem, que ele está fazendo uma comparação com ele mesmo, com o Filho de Deus, deixou Minas e foi para uma terra distante, para quando voltar achar a resposta e o que cada um de nós, como cristãos, empregou no reino de Deus, nossos talentos, nossas capacidades. E se nós formos ver, todo mundo recebeu 10 minas, né? Chamou seus servos, confiou 10 minas e diz: negociar até que eu venha. A diferença da parábola dos talentos aqui é que todos os servos eles receberam 10 minas. Só que alguns servos o primeiro, por exemplo, disse: negociou, né? E rendeu 10 vezes mais as capacidades e os talentos. O outro rendeu 5 vezes mais. Por fim, o outro não rendeu praticamente nada, porque ele tinha medo de Deus, né? Ele era tímido, entre aspas. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Por quê? Porque o servo disse a ele: tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não pusestes e ceifas onde não semeastes. Então, o terceiro servo, como todos nós sabemos, Deus não precisa de nós para realizar a sua obra. Deus não precisa de homens para expandir o reino de Deus, para pregar a palavra, que através do poder do Espírito Santo vai salvar almas para o reino de Deus. Mas Ele aprove a Ele, nos dá capacidades, nos dá dons, nos dá condições de pregar e de trabalhar para o reino de Deus. Então chegará um momento em que todos nós prestaremos conta perante o Santo de Israel, o próprio Jesus, né, do que fizemos com o tempo que nos foi dado, com a condição econômica que nos foi dada, com a capacidade intelectual que nos foi dada, com os dons que nos foram dados. Mas por outro lado também nós temos que analisar que o mundo hoje, né, vive na época da graça. Nós vivemos na época da graça, mas o mundo vive em uma cultura estressada, né? E a par da responsabilidade que temos com os dons que Deus nos deu e com a obra de Deus, de Cristo aqui na Terra, seja no serviço religioso, seja também no mandato cultural, isso é, no seu trabalho, como você exerce para a glória de Deus, para a expansão do reino, temos também o outro lado da moeda, que é importante que nós também refletimos sobre isso. O outro lado da moeda nos fala de que nós temos que agir e trabalhar para o reino de Deus de acordo com as nossas condições.
Entender que nós temos limitações, né? Que somos seres limitados, homens caídos, né? E que precisamos compreender que nosso corpo tem limitações, nossa mente tem limitações. Tanto é que eu trago aqui esse livro, Reset, do pastor David Monroe. Ele fala de uma quantidade imensa de cristãos dos Estados Unidos, né, ministros, pastores, que não conseguiram terminar o ministério porque estafaram, porque tropeçaram na vida cristã, em virtude do excesso de trabalho, do excesso de preocupação, né, dentro do Evangelho e da causa de Deus. Né? E ele escreveu esse livro justamente para alertar todos nós, né, que mesmo tendo essa responsabilidade de prestarmos contas ao Senhor dos Exércitos, no início desse livro ele fala que a vida cristã é tipo uma maratona. Não é? Se a gente correr demais no início da vida cristã, talvez não tenha fôlego para nós terminarmos a caminhada. Que possamos começar bem, continuar bem e terminar bem a vida cristã. Então, que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações, que nós possamos meditar tanto nas nossas necessidades, nas nossas responsabilidades, de fazermos a obra de Deus, exercermos as nossas capacidades, os nossos dons para o Evangelho de Cristo, não sermos negligentes, como também entendermos que somos seres limitados, né, e que não podemos também ultrapassar as nossas necessidades, capacidades sob pena de darmos até um mau testemunho, né, de tropeçarmos na vida cristã, ou de abandonarmos, né, o serviço, porque não vamos aguentar. Então, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, equilíbrio, temperança, para sabermos lidar com a nossa vida, né, com as nossas funções dentro do corpo de Cristo e na vida cotidiana para a glória de Deus. O Espírito Santo aplica essa palavra em nome de Jesus.